Quantas vezes você olhou para uma pessoa e pensou assim, nossa, que pessoa boazinha, tão legal, tão espiritualizada, tão virtuosa, a vida dessa pessoa deve ser muito boa, né? Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Será? Olha, eu estou para te dizer que talvez essa pessoa sofra até mais do que você. Freud nos diz que quanto mais virtuoso for o sujeito, maior será as suas renúncias pulsionais e com isso a sua consciência moral se torna muito mais severa. Só que o que Freud quis dizer com isso? Vou te explicar agora. O ser humano ele é movido por impulsos, que são os desejos inconscientes. E a gente, de alguma forma, a gente tenta reprimir esses desejos, esses impulsos, essa energia sexual, porque as normas sociais, culturais e religiosas não nos permitem. Então, a pessoa vive presa no ideal de pureza, o ideal de perfeição, onde ela não se permite falhar, nem desejar, nem ter pensamentos que podem ser, por algumas pessoas, lidos como pecaminosos, por exemplo. Eu não sei se você lembra, mas em outros vídeos eu já falei de uma coisinha aqui chamada superego. O que é esse nosso superego? É uma instância psíquica que nós temos que é responsável pelas normas, pelas leis, e ela nos trata de uma forma muito severa. Então, toda vez que você luta contra o seu superego, ele acaba se tornando mais rígido e mais forte. Esse superego seria uma voz crítica àquelas normas que a religião, a cultura, os pais, a escola coloca o tempo todo dizendo isso não, isso está errado, isso não pode, isso é proibido, isso é pecado, isso é imoral, isso é ilegal. E aí Freud diz que quando a gente se esforça muito para viver de forma certinha, ser perfeitinho, esse nosso superego ele se torna um tirano, porque ele começa a exigir cada vez mais e mais, e aí você entra num ciclo que não acaba. Como que isso funciona na prática? Sabe uma pessoa que é super religiosa, que ela se cobra demais e ela se condena por tudo, ela não se permite sentir raiva, sentir inveja, desejo de vingança, coisas que são inerentes ao ser humano. E aí quando ela se pega tendo pensamentos que talvez sejam pecaminosos, ela se culpa não porque ela fez, mas só de ter pensado naquilo ela começa a se torturar. Meu Deus, por que eu pensei nisso? Eu não podia ter pensado nisso. Será que eu pequei? Será que eu desagradei a Deus? Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. E aí ela começa um estado de ruminação. Ou então um trabalhador que se cobra demais por ter um excelente desempenho, ser um funcionário perfeito, fazer tudo correto. Nisso ele sacrifica a vida social, a vida familiar, o lazer e até o descanso. Só que tem uma voz interior que diz: foi pouco, você não é bom o suficiente, o que você fez não foi o bastante, você poderia ter feito mais, você poderia ter dado melhores resultados. E o resultado disso é a cobrança excessiva, a culpa, uma sensação de insuficiência, né? E a pessoa começa a se cobrar mais e mais. Nunca o que ela fez na cabeça dela é o suficiente, nunca tá bom, poderia ter dado mais. Ou num relacionamento amoroso, onde a pessoa sempre se sacrifica pelo parceiro, não consegue dizer não, não consegue colocar também os seus desejos, não gosta de discutir, acaba sempre engolindo tudo. E aí quem está de fora olha e pode pensar assim, nossa, é o parceiro ideal, que pessoa boazinha, que pessoa companheira. Mas por dentro essa pessoa está se sentindo que ela é insuficiente, que ela não sabe amar ninguém, que a maneira dela de ser, de viver, de pensar está sempre errada, ela está sempre se cobrando por mais. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter dado mais atenção, eu poderia ter sido mais presente. E a culpa, né, e a cobrança vai corroendo essa pessoa. Por isso que Freud diz que existe o paradoxo da virtude. Quanto mais você tenta ser bom, quanto mais você tenta agradar, mais você sente que você está devendo, que você poderia ter feito mais. E aí vem a culpa e a autocobrança. É como se a régua ela fosse subindo cada vez mais, você nunca alcança, você nunca chega lá, porque até os pensamentos te atormentam, né? Qualquer coisa é motivo para você se castigar. Por isso que muitas vezes a solução não é você ser certinho demais, mas é você se aceitar, reconhecer que você é humano, que você é uma pessoa passível de falhas. E a psicanálise ela pode te ajudar nesse processo. Primeiro, te libertando dessa ditadura do eu, porque nós construímos para nós um eu ideal do que eu deveria ser, o bom filho, o bom esposo, o bom profissional, enfim. Te dá um espaço para você entender quais são os seus desejos
Entender que você é um ser humano passível de falhas e que talvez esses desejos não sejam algo tão absurdos assim. Porque só de você ter um espaço para você poder falar o que pensa, o que você sente, sem censura, isso já é muita coisa. Depois que vai te ajudar a descobrir que muitas dessas cobranças que você tem, elas não são suas. Elas vieram da escola, dos pais, da igreja, da sociedade, da cultura. E aí talvez você vai entender ou descobrir que você talvez esteja vivendo para agradar os outros, não para fazer o que você realmente quer, né? Você vai descobrir na terapia que você não precisa ser perfeito para você viver, para você amar e para você ser amado pelos outros. Entender que você é um ser humano que também tem desejos e que pode falhar e que errar é humano. Se você conhece alguém assim que se atormenta pela culpa, ou se talvez você seja essa pessoa, deixe aqui nos comentários. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.